Pai amado, permita que os bons espíritos venham nos instruir nessa noite do conselheiro, tornando-nos dóceis aos vossos conselhos. Desviai-nos, ó Pai, de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, aqui presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos do amor que nos envolvem, reconheçamos a vossa salutar influência. Que os anjos de luz e de amor envolvam nosso irmão Carlos Borges, que nos brinda com a sua presença nessa reunião de hoje, que ele seja intuído e que a leitura de hoje sirva de um grão de areia de desenvolvimento para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Olá, irmãos queridos do Centro Espírita Caravana do Conselheiro. É muito honroso para mim, é motivo assim, de muito contentamento estar participando com vocês da Noite do Conselheiro. E juntos faremos momentos de evangelho, momentos de convivência na doutrina espírita, essa doutrina abençoada, a qual todos nós estamos inseridos. E, para o nosso tema de reflexão, nós vamos trabalhar um pouco do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedis e obtereis, maneira de orar. A oração é um instrumento que está à disposição de todos nós, seja espíritas ou não espíritas, toda criatura, e, ao longo da história, nós estamos utilizando desse instrumento de maneiras das mais diversas. E hoje, com a doutrina espírita, podemos considerar que estamos já num outro patamar de entender e de praticar a oração. Então, vamos palmilhar aqui alguma parte que a doutrina espírita nos oferece. Então, já inicio fazendo o compartilhamento. E o nosso tema, então, pedis e obtereis maneira de orar. Evangelho segundo o Espiritismo. Nunca é demais nós relembrarmos a codificação de Allan Kardec, onde nós estampamos aqui o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, em seguida o Livro dos Médiuns, em 1861, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, e o Céu e o Inferno, lançado em 1865. Finalmente, a Gênese, em 1868. Esses livros compõem, então, a base dessa doutrina maravilhosa, que foi seguido das obras complementares, já na mesma época de Kardec, com obras de Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delaine, João Batista Rusteng, esses colaboradores da época. E hoje, contemporâneo a nós, a grande obra de Chico Xavier, junto a outros grandes médios, complementa, podemos dizer assim, amplamente a doutrina dos espíritos, o espiritismo. Irmãos, quando fala-se em oração, fala-se numa ligação com Deus, fala-se numa ligação com o divino, da criatura com o Criador. E isso, desde tempos imemoriais, é vivenciado de diversas maneiras. Começa realmente de uma forma bastante primitiva. É lá aonde o homem tinha uma visão dessa força superior assim, muito diferente de hoje, mas já tinha no âmago do seu ser essa ideia. Então, ela era já retratada de diversas formas. No mundo primitivo, então, falava-se muito nessas forças. Então, tinha o Deus do fogo, Deus da natureza, Deus da chuva,
e por aí vai, né? Onde já era feito nessa época oferendas para esperar da divindade uma graça para aquilo que eles necessitavam, principalmente no que diz respeito à própria alimentação e à própria subsistência da criatura. Vai seguindo, e aí nós temos notícias das civilizações que cultivavam o politeísmo, a crença em vários deuses. Então, civilizações, aliás, que mostraram várias etapas de grande evolução, como os egípcios e os gregos. Mas a ideia de vários deuses trazia muita divisão, trazia muita competição, trazia muitas guerras e, em muitas situações, não somava e aumentava a divisão do ser humano. Então, o politeísmo teve a sua importância, mas foi uma etapa também nessa maneira de ter a ligação com a força superior, com o divino. Nós temos, então, no povo judeu, o momento do monoteísmo. E isso, então, é patenteado principalmente com Moisés. Então, Moisés vem com toda aquela missão de conduzir aquele povo por 40 anos, e essa condução e esse tempo foi, sobretudo, para ficar cristalizado, ficar marcante essa mudança, essa ideia de deixar para trás a crença em vários deuses, o politeísmo, a pulverização em várias forças, numa força única, no Deus único. E aí, então, o monoteísmo foi, na figura de Moisés, solidificado naquela região, naquele povo. Claro que aquele povo sempre já, naquele momento da história, sobressaía em relação a outros povos, dada justamente a organização desse povo judeu. Apesar do seu exclusivismo, que foi depois mostrado e também em todas as épocas subsequentes da humanidade, mas a grande contribuição é justamente o Deus único. Foi aonde ofereceu um terreno, vamos assim dizer, melhor para a vinda depois de Jesus. Então, Moisés, ele fica conhecido até hoje, quando a gente vai fazer um retrospecto da história, da representação da justiça de Deus, porque mostrou em muitos momentos ali, para domar aquele povo, que o Deus também era um Deus de temor, era um Deus de justiça e, quiçá, passava-se ideia até de um medo desse Deus, né? Então, Moisés, paralelo a essa revelação de Deus, ele traz também uma lei civil, a lei do olho por olho e dente por dente, ainda para poder ter mais força para administrar os povos, então, que estavam sob o seu comando. E vai seguindo, então, as etapas, e aí sim, nós recebemos Jesus, né? O planeta recebe de forma presencial mesmo, né, material, a figura de Jesus. E aí Jesus continua, claro, falando de Deus, do Deus único, mas ele já começa a trazer um lado do amor, né, sobressaindo. Então, aquele mesmo Deus que foi trazido por Moisés, agora continua com Jesus, então já ficou para trás a ideia do politeísmo, de vários deuses, e então o Deus único agora é representado por Jesus de uma forma mais ampla. Aquele Deus do temor, aquele Deus do castigo, aquele Deus daquele rigorismo, agora é diferente. Agora é o Deus do amor. É o Deus da compreensão, é o Deus da, da oportunidade, é o Deus que oferece realmente toda a natureza, tudo que se dispõe para o ser humano, para que o ser humano faça o seu processo evolutivo.
e Jesus fala da identificação de nós com o Pai, dele com o Pai, traz ah, as revelações de Deus, traz o seu reino de Deus e começa já a imprimir nos corações a ideia desse Deus de uma forma mais ampliada. Ainda continuava, então, um pouco aquela ideia, porque a humanidade não não dá passo tão largo, as coisas são gradativas. Ainda ficava aquela ideia do Deus exterior, aquela ideia de um Deus antropomorfo, como se fosse uma figura de um grande homem, de um grande líder. Mas Jesus, então, começa a quebrar isso e mostrar que Deus é muito mais do que isso. Acima de tudo, muito amor. Jesus mesmo, então, já começa a mostrar uma outra maneira de se comunicar com esse Deus, uma outra maneira de orar. E aí, nós temos na oração dominical já partes que mostram de agradecer, de pedir, de louvar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Então, aí já vem esse reconhecimento de Deus, da paternidade, desse divino, mas a forma de agradecer sem bajular, de agradecer como forma de reconhecimento. E o pedir não é pedir coisas puramente material, mas é pedir o básico, é pedir a força, é pedir a compreensão, é pedir o pão de cada dia, o pão material e o pão espiritual de cada dia. E louvar de uma forma que esse louvor, que essa gratidão a Deus, que essa adoração a Deus é uma adoração em espírito e não exterior, com imagens, com sacrifícios, com estátuas. Esse agradecimento é um agradecimento do coração, é uma aliás, esse louvor é um louvor de coração. É louvar em espírito, é uma adoração em espírito. Aí sim, Jesus então já mostra esse caminho. Mas durante toda a cristandade, até os dias de hoje, nós sabemos então da história do cristianismo em que depois dos anos iniciais, há toda uma associação do Império Romano, da ideia das religiões pagãs, do cristianismo. Mas, com os envolvimentos políticos, interesses da época do Império Romano, então o cristianismo acaba sendo associado a todos esses movimentos, esses comportamentos de forças exteriores. E aí sim, acaba que muito ritual, muita coisa exterior acompanhou o cristianismo de lá para cá. Porém, a essência do evangelho, dos ensinamentos morais, a gente também deve agradecer, em parte, todo o movimento até da Igreja Católica, que, apesar dos pesares, foi conservado, né? Mas ainda foi permeado de ritual, de movimentos exteriores em relação à divindade, em relação à oração, em relação às preces. E aí isso, infelizmente, até nos dias de hoje, tem segmentos, tem pessoas que cultivam, né? Muita coisa exterior. O que, aliás, a gente não deve de censurar ou criticar, porque cada criatura está numa fase evolutiva. E quando os nossos irmãos estão externando, estão vivenciando a fé, né, não merece crítica, né, só merece esse entendimento, que nós espíritas já entendemos que esses rituais, que esses movimentos exteriores, não é necessário, não é necessário. Porque grande parte das pessoas mistura as coisas divinas com as coisas materiais. E aí sim é feito pedido para Deus nos ajudar com as nossas coisas materiais, com os nossos gozos temporários,
com as coisas mundanas, com o materialismo, com o consumismo, com essas coisas que a gente vivencia muito hoje. E Deus no meio de tudo isso, né? Quer dizer, as forças espirituais no meio disso. Então ainda é fruto desse caminhar da humanidade, né? Desse caminhar do homem no seu processo evolutivo. Mas a evolução ela é fatal para todos nós, né? E vai chegando, e a doutrina espírita, nos tempos atuais, ela resgata, inclusive, para a nossa parte do Ocidente, para a nossa parte que está longe lá da Ásia, do Oriente, traz aqueles conhecimentos que lá já eram conhecidos, como a comunicabilidade dos espíritos, a lei de ação e reação, a imortalidade da alma. Tudo isso é trazido por Allan Kardec de forma organizada, de forma codificada. Aí sim expande para esse mundo novo todas essas ideias, e hoje, além de resgatar o conhecimento antigo do hinduísmo, do budismo e outros, vem trazer de uma forma bem atual a maneira dessa comunicação da doutrina dos espíritos. E aí, então, nós começamos a ver a oração, ver essa ligação com o Pai, esse religar com o Pai, de uma forma já mais espiritualizada. Nós temos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, de Monod, em Bordeaux, 1862, que o trechinho fala assim: deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça missa e vos recolhei aos vossos oratórios, e lançai de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres. Então, já começa a colocar que a oração, que a prece, que a elevação a Deus, que a conexão com o Pai, não é só nos momentos de recolhimento, né, nos oratórios, nos locais ditos sagrados. É no dia a dia, é em cada atitude nossa, é em cada momento da nossa vida, no trabalho, na via pública, na família, momento de intimidade, até nos momentos de lazer. Tudo, se nós estamos com ligação com o plano superior, com o plano da harmonia celeste, nós estamos em oração. Em todo contato, em toda relação com o nosso próximo, quando a gente está com a afabilidade, com a doçura, com a sinceridade, com o amor, nós estamos em oração. Então, isso já é um lado mostrado sobre a oração, que até então não era muito valorizado, não era muito compreendido. E aí sim, Deus, agora que já saiu lá do politeísmo, passou pelo monoteísmo, na época de Moisés, que tinha a função mais de justiça, mais de domar. No momento de Jesus, que o Deus já é conhecido de forma realmente amorosa, esse Pai Criador amantíssimo. Mas agora, além de corroborar tudo que Jesus trouxe, vem ampliar mais o entendimento desse Deus, porque aí sim nós começamos a entender que Deus ele não está externo. Para buscar Deus, nós não temos que pensar que ele está longe, que nós estamos muito pequeno, que nosso alcance para Deus é praticamente impossível, dado nosso tamanhinho que somos. Não, nós agora já entendemos que Deus está em tudo. Nós agora já entendemos que Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus está em tudo. É uma inteligência suprema. Ele é onisciente, tem toda a sabedoria, toda a sapiência. Ele é onipotente.
esse poder também, ele é incalculável, ele é incomensurável e também ele é onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todo lugar, está nos objetos, está na atmosfera, na natureza, está em nós, está em tudo, está numa mesa, está numa fonte de água, no ar, nos astros. Então, Deus está também conosco. E, naturalmente, também nós estamos com Deus. Então, esse entendimento agora ele já é mais palpável, ele é mais inteligível, graças à contribuição da doutrina espírita. E aí, com esse entendimento, nós já vamos buscar silenciar nossas mentes, vamos procurar acalmar nosso íntimo para buscar, então, essa conexão com essa fonte criadora, buscar esse modo de orar, entendendo Deus dessa forma mais ampliada. E aí sim, conseguindo isso, silenciar nossa mente, silenciar nosso barulho interno, nós vamos chegar ao ponto de estar praticando a intuição de forma assim completa, que aí nós poderemos dizer que realmente nós estamos conectados com essa fonte criadora, com Deus, e que vem para nós aquilo que nós precisamos e vem de uma maneira automática, vem de uma maneira fácil, e isso nós já passaremos a utilizar na nossa vida presente como auxílio no nosso processo evolutivo. Mas isso tem um caminho, isso não é uma coisa assim muito automática, fácil como nós estamos falando. Nós já entendemos, agora é a prática disso. Como será? Nós temos que buscar o orai e vigiai constantemente. O orai, irmãos, principalmente na questão de estarmos receptivos, de estarmos com a humildade tamanha que nós vamos assim nos entregar e ficar receptivo para que Deus, o que tem de Deus, nos preencha. O que tem de Deus vem até nós. Nós não precisamos de ficar particularizando pedidos. Deus, me ajuda na minha saúde. Deus, me ajuda no meu trabalho. Deus, me ajuda a relacionar com a minha família. Não, nós vamos nos colocar com humildade. E minhas carências na saúde, ou na família, nos relacionamentos, na vida material, vai estar embutido em tudo que eu sou carente, que eu tenha a minha fragilidade, e eu tornando receptivo e humilde, vai chegar a mim, vai estar comigo aquilo que eu necessito. Então, essa forma desse orar é nesse sentido. Mas, para isso, ele está associado ao vigiai, orai e vigiai. Quando falo vigiai, hoje talvez fique a ideia do vigiar do que está de lado de nós. Fugir da maldade, fugir das agressividades que existem, fugir daqueles que vêm nos atingir. Mas esse vigiar está muito mais em nós mesmos, na nossa intimidade, do que na parte externa. Então, eu tenho que vigiar meus sentimentos. Como que está o nível dos meus sentimentos? Será que eu estou me esforçando para domar essas emoções que às vezes me prejudicam, essas emoções descontroladas? E meus pensamentos? Eu já hoje faço esse esforço de entender que os pensamentos, que as formas de pensamento são imensas e que se a gente deixar à vontade, tudo vira uma miscelânea no nosso cérebro, em torno de nós, que nós realmente não conseguimos foco, não conseguimos crescer, não conseguimos seguir. Então, nós temos que vigiar nesse sentido. Aí, o orai e vigiai vai favorecer essas etapas que eu tenho que melhorar para mim realmente poder chegar ao ponto de orar com sabedoria e com eficiência.
Não poderíamos deixar de falar na reforma íntima, que é aliás, é um tema muito vasto, né? Nós sabemos na doutrina espírita, um tema recorrente, mas vamos só lembrar aqui que, temos que estar na nossa pauta sempre o nosso esforço para estar identificando, reconhecendo os nossos pontos fracos, os nossos vícios, sejam de ordem material ou de ordem moral, esse reconhecimento, essa autocrítica, e ao mesmo tempo sobrepondo, substituindo-os pelas virtudes. Então, nós temos que ir através da humildade, da simplicidade e combatendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e com esse esforço contínuo de ir domando as nossas más tendências, como a própria definição do Espiritismo fala, domando essas más tendências e ressaltando e impulsionando as nossas virtudes, né? E também, apesar de poucos, nós já temos, né? Principalmente em estado latente, em nós, falta expandir isso, colocar nossas virtudes em operação. E aí a gente vai efetuando essa reforma íntima. Nós sabemos que a reforma íntima é um processo para toda a encarnação, ou talvez encarnações. E aí é um elemento importante nesse processo de buscar chegar ao ponto de poder fazer a oração. Importante agora ressaltarmos, ainda no campo dos pensamentos, o estar presente no agora. Estar presente no agora é muito importante, porque aí, como eu falei, nossos pensamentos são uma imensidade de pensamentos. E a gente fica muito preso ao nosso passado, erros cometidos, decepções, oportunidades perdidas, situações acontecidas, que a gente fica rememorando sempre, coisa que já passou, né? Coisas que não vai trazer agora nenhuma importância, não vai contribuir em nada e nós ficamos voltando. E também os pensamentos futuros em que é mais preocupação, né? Como nós estamos passando por momentos agora, e fica vislumbrando um futuro, às vezes até longínquo, do que poderá acontecer, e fazendo julgamentos, fazendo análises, inclusive não só de nós, mas como de terceiros que estejam ao nosso lado. Se no futuro fulano reagir assim, vai acontecer assim. Tá, tal pessoa deverá fazer isso ou aquilo. Então, a gente fica muito no futuro e aí perde essa sintonia, perde esse foco. Então, o ideal é estarmos no agora, estarmos no presente, que dessa forma nós vamos poder concentrar, nós poderemos focar no que a gente está fazendo. E no caso da prece, no caso da oração, isso é determinante. Porque se a gente fugir muito, se a gente divagar muito, a gente não vai conseguir fazer prece. Agora, não podemos esquecer que o pensamento ele é importante. Por exemplo, um pensamento do passado, para coisas práticas da vida, é importante. É saber algo, né? Por exemplo, da nossa vida que a gente vai ter que utilizar hoje, né? Uma informação, ótimo. Do futuro, nós também temos que ter um mínimo de um planejamento, de uma organização, tudo é bem-vindo, mas o que não pode é essa preocupação demais com o futuro e essas lembranças do passado sem nenhum fundamento. E aí sim, irmãos, mais presente, nós vamos poder estar podendo obter e perceber essa própria presença de Deus em nós, essa presença que está em tudo, a todo momento. Continuando, a doutrina espírita fala muito na questão do mundo de provas e expiações, e todos nós estamos passando pelos nossos sofrimentos, seja em que estágio for, seja em que área for, nós passamos por sofrimentos. Esse mundo aqui, raríssimas exceções de almas missionárias, santificadas, mas existe o sofrimento, é característica desse planeta.
E o sofrimento, ele vem para o nosso bem. E o sofrimento, nada mais, nada menos, é uma é o sorver em nós algo que nós mesmos maculamos. Então, nós temos que passar por esses momentos. E quando nós aceitamos, sem revolta, sem rebeldias, o sofrimento, nós tiramos um grande proveito dele. Nós saímos lá na frente sempre melhores do que antes. Então, a aceitação do sofrimento. Não vamos entender aqui como uma acomodação, né, como um masoquismo de sofrer. Não é isso. Mas é uma aceitação. Quando ele vem mesmo, é, ele não vem por acaso. Esse Deus, essa força criadora que nós tanto falamos, ele não quer o nosso mal, ele só quer o nosso bem, ele só quer o nosso progresso. Então, a aceitação do sofrimento, ela é importante para a gente ir completando, né, esse cabedal de exigências para nós podermos estar preparados para fazer a verdadeira oração, a verdadeira prece. E a prática da caridade, a prática da compaixão para o próximo. Isso é tudo, irmãos, porque esse aqui é o momento de nós sensibilizarmos nossos corações, sensibilizarmos nosso ser por esse lado realmente do amor. Essa caridade, essa compaixão, quando ela é exercida desinteressadamente, quando ela é feita conforme fala o Evangelho, né? O que der a sua mão esquerda não saiba a vossa mão direita. É aquela caridade que a gente funciona, a gente atua verdadeiramente como instrumentos de Deus. Nós não fazemos de nós só somos intermediários, porque tudo vem de Deus, tudo vem da providência. Então, quando a gente exerce isso plenamente, nós vamos conseguindo mais leveza para a nossa alma, leveza para o nosso espírito. E, consequentemente, habilitando mais para a verdadeira prece. Então, nós discorremos até aqui, né? E já entendemos, então, essa ligação com o Pai, o tanto que ela caminhou, que ela evoluiu, e que hoje nós, que estamos no Espiritismo, ou que somos simpatizantes do Espiritismo, já podemos praticar, né? Com mais êxito, com mais resultado para o nosso processo evolutivo. Mas, será que não teria uma receita? Será que não teria um modelo, uma forma da gente aprender melhor isso? Não, receita não tem, porque cada um de nós temos uma característica. Cada um de nós tem um nível de conhecimento, um nível de experiências, uma maturidade espiritual mais ou menos, e um momento reencarnatório que nós não sabemos, né? Esta vida de hoje é com essas condições que eu estou, e uma próxima poderá ser diferente. Então, as verdadeiras necessidades para o meu processo evolutivo ainda não é todo do meu conhecimento. E então, é diferente. Mas a gente tem alguns pontos que pode nos favorecer e nos auxiliar, que é um ponto que a doutrina espírita nos fala que nos auxilia. Olha, a contemplação. O que é a contemplação? A contemplação são momentos em que nós teremos a colaboração da natureza, teremos a colaboração das imagens, seja da natureza, seja de objetos, seja de uns seres, mas que me traz quietude, que me traz calma, que me traz serenidade. E aí sim, a gente, durante a nossa vida, temos que, apesar da vida moderna, que a gente fala, de tantos compromissos, trabalho, compromissos sociais, envolvimento no trânsito, por exemplo, de uma cidade, em vários compromissos, nós temos que fazer o nosso esforço para ter os momentos para fazer uma contemplação. Podemos gozar de algum instante na natureza, na relva, nas fontes, na contemplação da própria noite, do luar, ótimo. Não podemos
temos um espaço, temos uma imagem do Cristo, por exemplo, onde nós podemos ficar momentos ali contemplando, ou um quadro da natureza também em nossa parede, ótimo, é possível. Então, isso nos auxilia a justamente acalmar a nossa mente. Nós temos que buscar o silêncio, irmãos, sobretudo o silêncio psíquico. Esse silêncio psíquico ele é alcançado de duas maneiras. Nós cuidarmos com as coisas exteriores, né? Barulho mesmo, propriamente dito. É um barulho de um automóvel, é um barulho de uma criança, de um alvoroço, é um barulho que realmente tem os ruídos, né? Que incomodam. Então, nós temos que procurar um local mais silencioso, um local privado, uma sala separada, né? Dentro do possível. Então, isso é a parte material. Agora, o mais difícil é o silêncio psíquico, né? Nós já falamos um pouco da importância do esforço para estar no aqui e agora, mas o silêncio é psíquico. Então, nós temos, não é do dia para a noite, mas nós temos que nos esforçando a buscar esse esquecimento de passado e de futuro, pensar só no presente, aí a contemplação já nos ajuda nisso, e fazendo esse exercício dia a dia. Isso nós podemos ir exercitando de diversas maneiras. Numa tarefa doméstica, por exemplo, que nós estamos efetuando. Nós estamos lavando louças, por exemplo. Nosso esforço é para prestar atenção só na louça que nós estamos lavando, não é deixar fugir muito o pensamento. Prestar atenção naquela louça, na água que está caindo, na bucha que está sendo esfregada. Tudo isso ajuda a buscar esse silêncio psíquico. Então, ponto importante. Outro ponto importante é a concentração. Se nós já conseguimos o silêncio psíquico, se a contemplação já nos ajudou, a concentração, aí sim, é nós fixarmos num ponto, num alvo, e esse alvo pode ser pode ser a natureza em um instante, né? Uma imagem. Esse alvo pode ser o ensinamento do Evangelho, naquele item da caridade. Concentrar, mentalizar só aquilo. Concentrar na imagem de um mentor querido, na imagem de Jesus, e fixar só naquela imagem, só naquele ser. Tudo isso, além de nos ajudar a aquietar nossa mente, ajuda-nos a realmente criar essa conexão com esse alvo que nós almejamos. Então, a concentração ela é importante. E aí facilita para nós não desviarmos a mente para outros interesses. Então, concentração. E, finalmente, nesse processo, a meditação. Tudo que nós falamos de contemplação, silêncio e concentração vai nos favorecer a fazer a meditação. Aí sim seria o coroamento de todos esses comportamentos, de todas essas ferramentas, porque a meditação, nós então conseguimos chegar naquele instante em que a gente está pleno para sentir, para ter uma imersão em Deus, para estarmos inseridos nessa força maior, porque aí sim não tem barulho lá fora, não tem coisa que nos desvie a atenção, não tem nenhum tipo de preocupação. Nós conseguimos ficar com a nossa mente totalmente desligado e inseridos, né, imersos nessa grande força, estamos imersos em Deus, mesmo na força da expressão que a gente fala. Aí, irmãos, nós podemos dizer que a oração, que a prece, que o religare
ao Criador, ele está acontecendo de forma efetiva, fora de todas as coisas materiais, de todas as coisas mundanas, que a gente, ainda na nossa imperfeição evolutiva, mesclamos muito com as coisas espirituais. Então, ao ponto da meditação, a gente vai chegar nesse auge. Claro, irmãos, tudo que estamos falando aqui é uma vida, é um aprendizado. Uns vão ter mais facilidades, outros ainda vai mais lentamente. Mas é o caminho para a gente ter essa verdadeira conexão com a fonte criadora, com Deus amantíssimo. Ainda temos aqui um trechinho de Santo Agostinho, do Evangelho segundo o Espiritismo, muito lindo, que fala assim, coroando tudo isso sobre a prece. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida, entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Santo Agostinho, Paris, 1861. Mas queremos finalizar com a mensagem de Alta de Souza, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Alta de Souza, um espírito amigo, é uma poetisa querida do Rio Grande do Norte, que foi mais conhecida pelas suas mensagens através do médium Chico Xavier. E essa mensagem, chamada Mensagem Fraterna, foi ditada na cidade de Campos, Rio de Janeiro, onde Chico Xavier fazia as viagens, participava na época, de muitos eventos espíritas. E ela retrata muito disso, dessa ligação com Deus, dessa ligação com essa força maior que está em nós. Essa mensagem fraterna, ela fala de oração. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve a teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Alta de Souza. Então nós vamos para a nossa prece final. Então, nestes momentos, ligamos mais uma vez a Deus, nosso Pai amantíssimo, essa fonte criadora de tudo, para dizer obrigado, Senhor. Temos a Ti também como esse Pai amoroso, que vem consolar, que vem despertar nossas almas. Que possa nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre querido, também em nossas vidas, e nós palmilhando com Jesus, com o Teu Evangelho, ir aproveitando a nossa encarnação, aproveitando os nossos momentos. E Jesus, amigo, rogamos que o Teu amor envolva todas as criaturas, sobretudo aqueles que passam por sofrimentos, para que receba de Ti o lenitivo necessário também para suplantar as dores e para estimular a força que tem em cada um. Graças a Deus, que Deus seja louvado, hoje por todo sempre, que assim seja. Realmente foi muito honroso para nós estarmos com vocês e que Jesus possa nos abençoar nesse propósito de crescer sempre espiritualmente e que possamos usufruir dessa grande ferramenta que é a oração.